Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. No vídeo de hoje, nós estamos tentando, nós vamos tentar passar uma, uma base de conhecimento da nossa história, tá? Isso faz parte de uma série que nós estamos tentando demonstrar aí o, o plano B de Deus, certo? O plano B de Deus que expresso na Bíblia, né? A gente passou já 4 vídeos onde a gente tenta demonstrar ali que existe todo um caminho sendo trilhado por Deus. O que eu vou fazer agora é vir para a Bíblia e para a ciência, tá? Para a ciência histórica, né? As várias ciências que contam a nossa história, né? Que juntas contam a nossa história, e dar uma alinhavada nas duas, tá? Eu vou tentar alinhavar a história bíblica e a história secular, né? A história da humanidade narrada pela ciência, e para mostrar que, na verdade, a história é a mesma, certo? Existem poucos pontos de divergência que, na verdade, são muito mais se isso aconteceu aqui ou aconteceu acolá. É muito mais timing, digamos assim, certo? Ou seja, o momento no tempo que as coisas aconteceram. Então vamos lá. Eu vou começar com, com a base bíblica de uma família que sobreviveu ao dilúvio, né? Então a questão é quando que o dilúvio na Bíblia ele é datado? Se você for minucioso na Bíblia, né, controlar, contar, ir tempo para frente, voltar tempo para trás, checar toda a cronologia bíblica, plotar no tempo, a gente vai achar que o dilúvio ocorre em 2272 antes de Cristo, pela datação bíblica, tá? Ou seja, nós estamos falando de 4.300 anos atrás. Então, o dilúvio, pela datação bíblica, é 2272 antes de Cristo, 4.300 anos atrás. Então, na Bíblia, tem um início com algumas coisas sobrenaturais, né, que são Noé ter vivido 950 anos, 600 anos antes do dilúvio e 350 anos depois do dilúvio, o que na linha do tempo mostra que ele teria convivido com Abraão, inclusive. Os seus filhos, o Sem, né, o filho que vai dar a base para a linhagem de Abraão. Ele, ele teria vivido 600 anos, certo? 100 antes do dilúvio, 500 depois do dilúvio. E os outros dois filhos também são colocados nascendo mais ou menos na mesma linha. Tem alguns documentos fora da Bíblia onde a gente consegue usar para datar um pouco o Ham, o Cã, né? Cão, que em inglês é Ham, que teria vivido 556 anos. Mas qual é a importância, qual é a informação importante a partir da Bíblia? A partir da Bíblia, a gente tem informação que a descendência de Noé formam 70 famílias, certo? 70 clãs familiares, e que essas 70 famílias tiveram suas línguas embaralhadas, 70 línguas, e dariam origem a 70 nações, certo? Para passar especificamente o texto que se refere a isso e deixar claro, essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e desses foram divididas as nações da terra, depois do dilúvio. Está lá em Gênesis capítulo 10, 32. É o que o pessoal costuma chamar de a tábua de nações da Bíblia. É o Gênesis capítulo 10. Então, em Gênesis capítulo 10, a gente tem lá essa estrutura onde a família de Sem tem 26 patriarcas, né? Chefe de clã. Jafé, Jafete, né? Tem 14 e Cã tem 30. Um total de 70 clãs familiares que, na narrativa bíblica, vão iniciar a formação da Terra. Bom, a gente parte daí, dessa informação bíblica, e vindo de um período de dilúvio, certo? Com narrativas bem minuciosas do que aconteceu na percepção deles, certo? Mas o que eu vou buscar agora é percepção da Terra, certo? Ou seja, a percepção da Terra colhida por cientistas, certo? O conceito é
Bom, se ocorrer um grande dilúvio, a Terra tem que ter deixado cicatrizes, certo? Tem que ter marcas na história humana que comprovem isso. Essas marcas existem, sim, e eu vou tentar trazer aqui, tentar trazer evidências para vocês, tá? Então, é a primeira evidência aí? A primeira evidência que eu vou estar mostrando aí é o que a gente chama do deslizamento de Storega. Deslizamento de Storega teria sido um grande deslocamento de massa de terra, água, entre a Escandinávia e a Inglaterra, tá? Esse deslocamento de terra teria sido causado, né, na visão dos cientistas, a extrapolação, simulação dos cientistas, eles extrapolam, imaginam que tenha sido causado por lava vulcânica, né, brotando do fundo dos mares, certo? Rachaduras, né, fendas oceânicas nos fundos dos mares, faz o derretimento de calotas polares, né, das calotas polares que tinham concentrado gelo, e esse derretimento causando os mega tsunamis, e dessas mega tsunamis encobrindo pedaços enormes de terra. Bom, eles têm uma zona de estudo específica, né, entre a Inglaterra e a nórdica. Por quê? Porque eles encontram lá, eles encontram em cima da terra, em cima de montes, encontram várias evidências de presença marinha, né, ou seja, de sedimentos marinhos, sobras de sedimentos marinhos, em lugares altos. Você olha e fala, não, quem trouxe isso para cá? Né? Ou quem trouxe esses sedimentos para cá? Ou seja, o mar passou por aqui. Bom, uma explicação simples, tsunami. A explicação bíblica, dilúvio. Certo? Então, quando a gente falar em tsunami, nesse desenho aqui, pode ser um processo que está ocorrendo em paralelo à narrativa de dilúvio bíblica. Se você soma as narrativas diluvianas de outras civilizações, né, do mesmo período, que seriam as primeiras civilizações que a gente tem registrado na história, elas vão formar mais ou menos o quadro, né? Ou seja, de um momento cataclismo, catastrófico, que inundou o globo, inundou a Terra. Os cientistas não passam recibo disso, né? Eles deixam isso como hipótese e eles cogitam uma segunda hipótese, que todas as narrativas de dilúvio são, são enchentes locais. Tá? Então tem vários, tudo quanto é canto do globo tem narrativa de enchentes, eles dizem que são, eles sempre vão dizer que são enchentes locais, tentando passar recibo de que houve um grande dilúvio e o recomeço da Terra. Que aí seria chancelar a narrativa bíblica, e os cientistas evitam fazer isso, né, porque eles entendem que não querem atrelar a sua narrativa a um documento religioso. Essa é a questão. Bom, mas temos lá essas evidências, né? Assim, tá, mas teve isso, tem narrativas disso? Não, não tem narrativa disso. Ou seja, o marcante é que não existe narrativa nenhuma dessas mega tsunamis, né? Ou seja, não sobreviveu ninguém, certo? Para contar a história. As narrativas que existem são de dilúvio, né? De enchente, né? Mega enchente cobrindo toda a Terra. Bom, tem mais evidência nesse caso aí, que possa, né, nos ajudar a extrapolar para a situação do dilúvio? Tem mais evidência. Eu vou passar na próxima tela, tá? Dodgerland. Vocês estão vendo aí na tela essa área verde, entre a Dinamarca, a Holanda e a Inglaterra? Isso aí é terra, né? Ou seja, é um nível de terra que está hoje abaixo do nível do mar, certo? Está coberto, ou seja, o mar, o mar encobre essa camada de terra. Mas os cientistas investigaram e comprovaram que tem indícios de civilização lá embaixo. Ou seja, era morada de gente lá. Gente morou, gente habitou nessa terra que a gente está mostrando aí, a Dodgerland, tá? Então, na Dodgerland, que é esse, esse bloco de terra
entre a Inglaterra e os países nórdicos, né, Noruega e Europa, né, eles foram habitados. Tem registros de civilização lá embaixo. Ah, tem corpo de gente morto lá? Não, não. Se ocorreu um dilúvio há 4.300 anos atrás, as evidências de corpos não existiriam mais, certo? Embaixo d'água, elas não mais existiriam. Teriam sido, né, totalmente é, destruídas. Mas tem evidência de civilização lá embaixo. Casas a pique, um monte de evidenciazinhas de que houve civilização lá embaixo. Com isso, os cientistas concluem que é, aquela Terra ela estava 120, 130 metros abaixo do nível dos mares hoje, certo? Ou seja, existia uma civilização que habitou terrenos 120, 130 metros abaixo do nível do mar atual. Ou seja, o nível dos mares subiu pelo menos 130 metros. Bom, se subiu 130 metros, subiu um pouquinho mais, subiu mais uns 1.000 metros, e baixou ou subiu só esses 130 metros? É a pergunta que fica, né? Ou seja, não, subiu e baixou ou, ou só subiu 120 metros e parou aí? Bom, a narrativa bíblica aponta, né, que as águas subiram, não tinha mais terra, e depois, né, Noé se salva com um grande barco, e depois de 4 meses ele ancora no que seria o Monte Ararat, que é na Turquia, certo? São uma altura de 5.000 metros, né? Ou seja, a narrativa de Noé, ela aponta que a água cobriu a Terra 5.000 metros do nível atual, certo? 5.000 metros acima do nível atual. Então, e que a água depois, aos poucos, foi recuando. Então, leva um grande tempo de recuo das águas, e esse recuo das águas, ele não, pelo, pelo que a ciência está documentando aqui, não retornou para o nível exato que existia antes, certo? Então, a Terra acima dos mares de hoje é menor do que a Terra acima dos mares que existia pré-dilúvio. 130 metros é o que indica esse local na, na, na costa aí, entre Europa, Inglaterra e Dinamarca, né? Bom, esse é um caso, então, uma evidência do dilúvio. Uma outra evidência do dilúvio que a gente tem é o Mar Negro, tá? Por que que o mar é chamado de negro, né? O Mar Negro recebe esse nome principalmente devido às condições de suas águas profundas, que são anóxicas, né, sem oxigênio, e ricas em sulfato de hidrogênio. Esse ambiente, combinado com a presença de matéria orgânica, cria uma coloração escura e impede a vida marinha em profundidade. Bom, uh, o que não está é que há 25 anos atrás, um time de cientistas do Ballard Jason Project, que eram os mesmos cientistas com os mesmos equipamentos que investigou o caso Titanic, certo? Aquele navio gigantesco que afundou. A mesma equipe, depois da investigação do Titanic, foi para fazer investigação no Mar Negro, para tentar entender, né, por que que o Mar é negro, por que que tem essa situação tão diferente no Mar Negro, né? E identificou 90 metros abaixo, né, ou seja, 90 metros de profundidade no Mar Negro, identifica civilização também. Ou seja, aí especificamente uma paisagem ondulada, alimentada por riachos sinuosos e marcada por casas de pau a pique, e teria sido andada, no número deles, há 7.000 anos. Certo? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de quase 100.000 milhas quadradas inundadas por água do mar. E embaixo tem água doce e tinha civilização. Ou seja, tinha civilização, tinha água doce, era um grande vale, certo? Quando as águas subiram, virou uma grande poça, certo? Restou foi uma grande poça. Então, o Mar Negro é outra grande evidência do dilúvio, ou seja,
tem uma grande poça de água marinha, certo? Onde tem registros no fundo que anteriormente tinha civilização e tinha água doce, certo? Então, segunda evidência que nós temos no mundo aí de cicatrizes, né, digamos assim, marcas da ocorrência do dilúvio narrado na Bíblia, né, o dilúvio de Noé. Terceiro caso, no estado de Washington, Estados Unidos, tá ali eu estou mostrando Washington, Oregon, Idaho, entre os três, ali no canto, né, tá ali vendo essa partezinha do mar, tem o que eles chamam de Channeled Scabland, né? Channeled Scabland, que é um local que teria sido, na visão dos cientistas, onde ocorreu o escoamento da água no caminho, o que eles chamam no caminho, esse path, né, caminho, é o caminho das missolaflores, ou seja, caminho das águas de uma enchente. Ou seja, eles reconhecem que teria sido uma inundação regional naquele local e que a água escoou, né, a água dessa inundação escoou nessa Channeled Scablands, ok? Então seria um indício de escoamento da água. Agora olha o tamanho da Channeled Scablands, que é o escoadouro da água dessa enchente regional, certo? Ou seja, é uma coisa gigantesca, né? Isso é um ralo de uma inundação gigantesca, né? Que a ciência comprova como sendo ralo de uma inundação. Não fala no tamanho da inundação, não fala quando foi, aquela coisa, né? Não chancela a parte, né, a narrativa bíblica, mas a evidência está lá, certo? A evidência. Por quê? Porque a narrativa bíblica ela fala, né, que as águas rescindiram, né, e entraram para debaixo do mundo. Tem descobertas de que tem mais água debaixo da terra hoje do que a água dos mares, ou seja, a água, né, os aquíferos, né, subterrâneos têm mais água do que a água dos mares. Então, na narrativa bíblica, a água rescindiu, ou seja, a água o dilúvio não foi só chuva, né? Ou seja, veio chuva, aí nas narrativas dos sumérios lá tem ventos violentos tal, e, e na narrativa da Bíblia tem que a água rescindiu depois, ou seja, né, a água voltou para dentro da terra, certo? Escoou. Bom, se a água escoou, deveria ter marca, né? Desse escoamento. Está aqui um dos locais de escoamento, certo? Channeled Scablands, ou seja, se a gente estava procurando cicatrizes na Terra que comprovem, né, a existência de um evento dilúvio narrado na Bíblia, achamos mais um. Então, evidência 3. Vamos lá. Aí, quando você tenta extrapolar isso, aí eu estou mostrando aí o mapa da Europa antiga, né, com o mar 120, 130 metros abaixo, certo? Quando eu faço isso, né? Vocês estão vendo lá no topo, na parte de cima do mapa, a Dodgerland, certo? Que seria a Ilha Perdida, né? Lost Land, a Ilha Perdida, certo? Que está entre a Inglaterra e a área nórdica, que é essa parte que ficou submersa, por quando a água subiu, isso se torna submerso, certo? É, mas eu queria chamar a atenção de um outro local, né? Que é aqui à esquerda do mapa, né? Que é Tartessos, que é na Península Ibérica. Se olhar, está escrito aí Tartessos, está escrito Kingdom of Hércules, Atlantis. Reino de Hércules, né? Atlantis, Tartécia. O que é isso? Né? E aí, isso ali do lado do Estreito de Gibraltar. Né? Estreito de Gibraltar é o local na Península Ibérica, né? Península Ibérica nós estamos falando de Espanha e Portugal, certo? O local onde que divide o continente europeu do continente africano. É o mais próximo. É uma separação hoje, né? Tem uma distância de 13 quilômetros de mar, certo? Então, o braço de mar que cobre essa passagem hoje tem 13 quilômetros. Mas tem uma história de uma Tartessos. Tá? O que é Tartessos? Tartessos. Bom, quando você tenta estudar e entender o que os cientistas entendem e reconhecem por Tartessos, você fica chocado porque você descobre que, peraí, não, Tartessos
foi para debaixo d'água também. Ok, igual o Dodgerland. Beleza. Qual o problema? O problema é que o que foi para debaixo d'água, tem narrativas de que isso foi para debaixo d'água em 550 a.C. Não em 2400, não na era glacial, não 10 mil anos, não 7 mil anos, nem, dois, nem, do, eh, nem 4 mil anos, como a narrativa bíblica do dilúvio, mas em 550 a.C., há 2.500 anos atrás. Certo? Em 550 a.C., Tartessos foi para debaixo d'água. Mas é bom, deixa eu entender o que é isso, né? O que está acontecendo aqui? Ou seja, quando, como e que registros deixaram esse afundamento de Tartessos na Europa? Aí você vai ouvir falar, esse Tartessos aí ficou na frente de o que é hoje Cádiz, tá? Se você quiser estudar isso, pesquisar na internet, lá procura Cádiz, né? Os encontros arqueológicos que tem no mar na frente de Cádiz. E aí, na verdade, tem uma narrativa de Platão, filósofo grego, no século V, que fala da lenda de Atlântida. Certo? Lenda de Atlântida. Já ouviu falar da lenda de Atlântida? Uma cidade perdida no fundo do mar. Então, o que é a lenda de Atlântida? O que ele diz é que existia ali, certo? Uma, uma sequência de ilhas concêntricas com uma ponte, que é o que o desenho está mostrando aí, certo? Isso é um desenho de reprodução. E que essas ilhas concêntricas, essas pontes levavam para uma mega ilha continental, né? Tipo uma Austrália, né? Mais à frente, certo? Mais à frente do continente europeu, e que essa grande ilha foi para debaixo d'água, certo? Teria ido para debaixo d'água também. Bom, o Platão narra isso, né? O filósofo grego narra isso em escritos e narra como fato, sem nenhum indicativo de que não fosse verdade, né? Diz que foi reproduzido dentro da família dele, certo? Né? Os familiares dele trouxeram essa informação para ele e que, é, e que isso, né, foi para debaixo da água. Na narrativa dele, fala em 9 mil anos atrás. 9 mil anos atrás, isso aconteceu. Então aí você começa a ver que o problema é só descasamento de tempo, né? Quando ocorreu. É, Nessa narrativa, por que que essa narrativa começa a fazer sentido? Começa a fazer sentido porque no horizonte temporal dele, o povo sumiu, certo? Aí você tem narrativas nos gregos de, de um certo mistério, que é o que aconteceu com Tartessos, certo? O que aconteceu com Tartessos? E aí depois vem essa narrativa de Platão de explicação de Atlântida. Ou seja, é como se ele estivesse dando justificativa de que o que aconteceu com Tartessos foi só um complemento de algo maior que teria acontecido antes. Eu vou mostrar o mapa agora do que seria a Atlantis de, de Platão, certo? Ou seja, o que Platão narra é essa ilha no meio do Oceano Atlântico, aí na frente da Europa, né? Que seria Atlantis, né? E que, né, o ser humano teria construído ilhas concêntricas na frente ali da Península Ibérica para criar pontes para chegar nessa, nessa região, que era um reino, né? Tinha as pessoas habitavam lá, né? Que era um local conhecido. E que isso foi para debaixo d'água. É, bom, quando você narra isso, bom, primeira pergunta que foi, tá, então se chegar lá, essa terra está lá debaixo d'água? Tá, você tem informações lá, né, de terra hoje submersa. A evidência, né, disso é que isso aqui nós estamos falando das ilhas dos Açores, certo? Das ilhas açorianas. A evidência é que nas ilhas dos Açores você tem evidências de que os morros que tem lá aparentemente são picos de áreas muito maiores que, ah, que foram submersas, certo? A percepção é
de que o nível dos mares subiu realmente, certo? E sobrou só um restinho de ilha. Então, Tartessos aí, o Tartessos não, o Atlantis, né, teria sido submersa, o que restou foi os Açores, né, umas ilhotas pequenininhas que ficam lá no meio do mar, na frente da Península Ibérica. E o Tartessos? O que que acontece com Tartessos? O que acontece com Tartessos vai ter uma narrativa, só um segundinho aqui o que acontece com Tartessos vai ter uma narrativa, não vou ter que voltar. Vamos lá. Tartessos vai ter uma narrativa que é, os gregos perdem o contato desse local, certo? Perdem o contato desse local, que era um local pujante de comércio dos fenícios, certo? Ou seja, era um entreposto, na verdade era um braço fenício na Península Ibérica, certo? Essa é a questão. Então, quando você tenta entender o que era a região do Tartessos, era um braço fenício na região da Península Ibérica. E tem evidência de que afundou lá? Tem, tem. Você chega lá, tem escavações, o pessoal tem um templo de Hércules afundado lá a 30 metros do fundo do mar, né? Esse templo normalmente são colocados em lugares altos, certo? No alto de montanhas, certo? Então um templo que seria colocado num lugar alto está a 30 metros do fundo do mar, está lá, documentado o templo, escavações, né? Conseguem enxergar isso e tem registros de civilização lá embaixo. E a narrativa nos textos gregos de um mistério, ou seja, uma interrupção do comércio no mar Mediterrâneo, certo? Que marca o fim do poderio dos fenícios sobre o mar Mediterrâneo. Aí você fala, bom, então alguma coisa aconteceu, certo? Aí a gente vai mostrar mais à frente que a Bíblia explica isso, certo? Então esse evento que geologicamente a gente está dizendo que ocorreu em 550, né? Os indícios são que ocorreu em 550 depois de Cristo. Quando você descobre o evento, você vai olhar na Bíblia e agora entendi. Você vai ver profetas, né, na Bíblia narrando isso como julgamento sobre os fenícios e você vai ver a cronologia batidinha, tá? Só entendendo, os 550 antes de Cristo, 36 anos depois que os israelitas são tomados pelos babilônicos, tá? Então, na narrativa bíblica, os israelitas vêm, tomam a Babilônia, certo? Então, né, é o fim do reino de Israel em 586 a.C., certo? E, e, e a narrativa bíblica é de que isso ocorre como julgamento à casa de Israel, certo? Pelos pecados da nação de Israel, mas também tem julgamento sobre os fenícios, que eram parceiros de Israel. Aí tem a narrativa da, da rainha de, dos fenícios, que era Jezebel, lutando com os profetas do Deus de Israel, né, que mata 400 profetas da Jezebel, que são os profetas de Baal. Aí tem uma guerra do Deus de Israel com o Deus Baal, na narrativa bíblica, e que ah, gera, né, por culpa da nação de Israel, eles sendo tomados pelos babilônios, mas gera um julgamento sobre os fenícios. E o julgamento sobre os fenícios, você vai ver, os fenícios somem do mapa, não vai ouvir falar mais deles na história, os historiadores vão dizer da existência e dizer do sumiço. Se você espetar para entender como se deu o sumiço dos fenícios, o que gerou o fim dos fenícios, né? Você vai ver que o marco é esse evento de Tartessos, certo? O evento de Tartessos, que era um entreposto que gerava, digamos assim, toda a força dos fenícios em controlarem o mar Mediterrâneo. Então, na sequência, eles vão ser substituídos por um povo da África, né, de Cartago. Os cartaginenses assumem, né, digamos assim, o controle da região depois que os tartessos são narrados, mas aí você vai ver que as narrativas bíblicas dos profetas é praticamente dizendo que vai afundar aquilo lá, que os barcos têm que fugir de lá. Hoje, na Bíblia, o nome é Tarsus,
Tarsis, certo? Na Bíblia você vê o nome de Tarsis, nos gregos você vê o nome Tartessos, certo? Então, Tartessos para os gregos, Tarsis na Bíblia, narram esse povo da Península Ibérica que vai sumir abaixo do nível do mar 550 a.C. E as evidências estão lá, arqueologia, não é só coisa da Bíblia, tem narrativas gregas de algo misterioso acontecendo com os povos de Tartesso, certo? E depois só os cartaginenses aparecem fazendo comércio no mar Mediterrâneo na sequência. Vamos lá, só um pouquinho. Bom, a gente andou um pouquinho, mostrou algumas evidências do dilúvio, né, de eventos futuros, né, viu que, olha, tem eventos, além do evento dilúvio, tem eventos catastróficos que na minha Bíblia são associados com o julgamento de Deus sobre povos, né, aí no caso, os babilônios tomando Israel e os fenícios sendo punidos com o afundamento de Tartesso, certo? E essas narrativas me chama a atenção e falar, não, vamos entender então o que mais a Bíblia nos traz, né? Vamos entender a história bíblica direitinho. O que a história bíblica nos traz? Que de Noé e seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, certo? Viriam 70 nações, 70 nomes, certo? E você consegue mapear esses nomes, né, por resquícios das civilizações que viveram na época, você consegue mapear esses nomes onde eles viveram, certo? Então, esses 70 você consegue mapear. Tem uma história na Bíblia de conflito, né? O resumo bíblico seria, ah, após o dilúvio, de uma relação de conflito da linhagem de Sem, né? Dos semitas, que vai dar em Abraão, que vai dar em Israel, com a linhagem de Cão, né? Cã, que é a linhagem de Canaã. Canaã é filho de Cão, certo? Vai ter uma narrativa bíblica bem simples de que Cão descobriu a nudez de Noé, Noé se embebedou, se deitou e Cão descobriu a nudez de Noé. Não fica claro na Bíblia o que, que é isso, se Cão simplesmente olhou e caçoou de Noé pelado, mas o que acontece na sequência é que Noé, os outros filhos, né, acodem Noé de alguma forma, né, cobrem Noé, e Noé, quando acorda, sabendo do que aconteceu, manda uma maldição, não contra Cão, contra o filho de Cão, Canaã. Aí vocês dizem, não, por que, em vez de ele jogar maldição contra Cão, ele lança contra o filho de Cão? Implicitamente, né, as pessoas leem e falam, isso aqui, a história foi mais séria do que simplesmente olhou e caçoou dele pelado, certo? Alguma coisa mais séria aconteceu ali, alguns estimam que, né, pode ter sido alguma relação incestuosa de Cão com a esposa de Noé, alguma coisa assim, e por isso ele, né, a maldição vai contra o filho dele, e não contra ele. Bom, e a narrativa bíblica tem, na sequência, mostra Canaã sendo ocupada pelos filhos de Canaã, certo? Dos 70 clãs originais, os descendentes de Canaã passam a habitar a chamada região de Canaã, que vai ser a terra prometida por Deus aos israelitas depois. Então, os semitas depois vão lá retomar a terra de Canaã, que teria sido apontada originalmente na divisão das terras para eles, certo? Isso não é explícito na Bíblia, né? É combinação, né? Se eu ler aqui, soma A, soma B, soma C, fala, bom, essa é a história que está contada aqui. E tem materiais, leituras, literatura judaica complementar, que tem narrativa explícita de que a divisão das terras pelos 70 foi explícita, ou seja, foi acordão mesmo, ou seja, cada um fica com seu pedaço de terra. E que Canaã burlou isso, ou seja, Canaã ostensivamente descumpriu, né, a, a distribuição da terra feita em acordo dos 70. Bom, a divisão das terras ela vai acontecer na uma, duas, três, na quinta geração, certo? De Noé.
Por que que eu digo na quinta geração? Porque a Bíblia vai narrar que Noé teve Sem teve Arfaxade, né, um dos 5 filhos, Arfaxade tem Selá tem Éber, e de Éber vem Peleg e Joctã. E vai narrar que foi no tempo de Peleg que a terra foi dividida, certo? E diz que Peleg teve o próximo filho dele, o Reu, com 30 anos, que viveu mais 209 anos. Ou seja, o total de vida do Peleg é 239 anos. Ou seja, a Bíblia marca exatamente num horizonte de 239 anos da vida de Peleg e diz: olha, foi nesse horizonte de tempo que ocorreu a divisão das nações ah, por esses 70 clãs. Certo? Então, numa range de 239 anos, que é a vida de Peleg, é a referência para essa divisão. Bom, e aí a gente vai olhar e o que fica implícito, né, na narrativa bíblica na sequência é que as nações poderosas da terra que vão surgir após o dilúvio são todas da descendência de Cão, né? Ou seja, dessa descendência amaldiçoada por Noé, um dos filhos, né, Canaã é amaldiçoado. Além, né, dos cananeus vão vir os egípcios, né, que seriam descendentes de Misraim e Put, tá? Egito é o nome de um descendente, seria o nome de um descendente de Misraim. É neto, bisneto, alguma coisa assim, certo? Que depois vai ser conectado com a origem de povos gregos. Tá? Então, Egito seria um dos descendentes aqui de Mizraim. Mizraim e Put são associados com o Egito, ou seja, os clãs se desenvolveram no Egito. Cuxi vai ter Nimrod, certo? O outro filho de Cão vai ter Nimrod, que é, assim, a história que é narrada na Bíblia é da Torre de Babel, certo? E Nimrod como um grande poderoso. Do jeito que ela cita um grande poderoso, você sente que está ecoando ecos da história pré-diluviana, certo? Ou seja, está dizendo, ok, da mesma forma que ele disse que tem poderoso no passado, que Nimrod foi um poderoso, e aí você vai ver a primeira civilização que se desenvolve na Terra, os cientistas vão apontar, são os sumérios, certo? Aí você vê lá, tem um rei importante, que seria o Hammurabi, aí você diz, não, tá bom, então Hammurabi é Nimrod, é só, né, diferença linguística, certo? Hammurabi, na, na ciência, né, na explicação do primeira civilização documentada pelos cientistas, são os sumérios, o primeiro rei documentado deles, né, seria Nimrod. Na narrativa dos sumérios, certo? Tem muita narrativa dos sumérios, ou seja, da mesma forma que a Bíblia tem dos israelitas, tem muita narrativa dos sumérios. Só que essa narrativa é toda recente. Recente o quê? Recém-descoberta, certo? Recém-descoberta, mas ela traz uma história bem. eh, Ela aponta reinos pré-existentes pré-dilúvio. E narra dilúvio também, e narra família sobrevivente também. Ou seja, da mesma forma que tem o Noé na história bíblica, na história dos povos sumérios, tem a narrativa de uma família sobrevivente, certo? Aí os nomes são diferentes, certo? Linguagem diferente. Aí a dúvida que fica é se foi o mesmo sobrevivente, né? Se está narrando exatamente o mesmo sobrevivente, e tudo indica pela narrativa bíblica, se Nimrod é Hammurabi, sim, certo? Ou seja, na verdade, é Nimrod narrando os seus ancestrais através de Cão, e ele vai narrar o reino sumério, né? O reino sumério, tendo tido vários reis anteriores, certo? Tem duas formas de alinhar com o texto bíblico. A primeira, entender esse conflito de Sem e Cão, né, de duas narrativas que ficam evidenciadas na Bíblia, né? Ou seja, existe um conflito entre esses dois ramos, e as histórias têm diferenças. Diferenças do quê? Cronológicas, certo? A narrativa de Sem é de que tem uma linhagem alinhada com o divino, certo? Alinhada com o Deus Criador, e a narrativa dos Sumérios é de uma linhagem alinhada com os poderosos da Terra. Essa é a diferença de narrativa, certo?
A linhagem de Nimrod, a linhagem dos Sumérios, é uma linhagem que narra os poderosos da Terra, certo? Poderosos da Terra pré-diluviana, certo? Então narra reis, e aí vai narrar reis se a Bíblia narra períodos de vida dos patriarcas pré-dilúvio muito grandes, na narrativa sumeriana as narrativas vão ser de um rei com um reinado de 29 mil anos, coisas desse porte. Os números são extrapolados de um jeito assim bastante exagerado, né? Até para os padrões bíblicos, certo? Até para os padrões bíblicos. Então essa diferença de cronologia, certo? Mostra a tensão entre as duas histórias, ou seja, a história da Bíblia que narra começando em Adão, né? Uma narrativa humana e diz um tempo mais curto. A narrativa dos Sumérios vai ficar falando em deuses, em gigantes, que a Bíblia também narra a existência desses deuses, desses gigantes, e né, que um período de existência muito superior. Essa é a questão, certo? Que a Bíblia não descarta, que a narrativa da Bíblia não descarta. Se você ler a Bíblia, tem uma passagem lá entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 que dá espaço para encaixar e dizer, não, Deus criou a raça humana aqui, mas não necessariamente não existia uma raça pré-adâmica, certo? Então, o que alinha as duas teses e diz que as duas são verdadeiras é dizer que a Bíblia abre espaço para uma, uma raça pré-adâmica, certo? De filhos de Deus, certo? De Néfilins, de seres celestiais que habitam a Terra, certo? Então, e essa é a narrativa dos Sumérios, certo? A narrativa dos Sumérios são de deuses, de poderosos, de gigantes, né? E de reinados de 29 mil anos, como essas coisas mais ainda difíceis da gente fazer senso no nosso mundo de hoje, mas é, são as duas únicas narrativas históricas que nós temos ah, frente aos tempos anteriores. Outras narrativas que aparecem em outras nações também são totalmente síncronas com esse desenho, certo? Um desenho de um mundo pré-diluviano importante. Bom, temos evidências desse mundo pré-diluviano? Temos. No outro vídeo eu posso tentar abrir só as evidências de mundo pré-diluviano, mas eu vou só passar aqui de nome, dois já de cabeça, seria lá a região dos astecas ou maias, né, aqui nas Américas, lá nas Américas. Ah, claramente é indicativo de que seriam construções pré-diluvianas, e também a Petra. Petra é uma cidade, né, perto de Israel ali, que é uma cidade encravada nas pedras, certo? Que tudo indica que aquilo ali é pré-diluviano também, ou seja, construído por civilizações antes do período do dilúvio. Fora aquelas partes que foram encontradas embaixo do mar, certo? Que a gente já narrou. Então, quer dizer, está mostrando que a história civilizatória científica e a história civilizatória bíblica se alinham, certo? São alinhadas. Contam uma história similar. É, a questão é a predominância da narrativa em relação ao tempo, se foi exatamente como narrado pelos israelitas, né, através da Bíblia, ou se a narrativa pré-diluviana tem conflito, digamos assim. Mas pós-diluviana, o conflito que tem é historiador recente querendo redesenhar o passado e dizer que foi de outro jeito. É isso. É a narrativa do passado, dos historiadores do passado, todas as narrativas históricas construídas pelo ser humano ao longo do tempo narram uma história idêntica. Atualmente, de 1800 para cá, 1800 para cá, criou-se uma casta de cientistas iluminados que conseguem adivinhar o que aconteceu no passado e dizer que foi diferente do que foi narrado. É isso.
Essa é a tensão entre o mundo científico e o mundo bíblico, o mundo religioso. E, na verdade, o conflito não é só com o mundo bíblico, você vê que não é com o mundo religioso, porque você vê que os cientistas eles acabam tendo que tomar um lado, e eles começam a tomar o lado dos babilônios, dos sumérios, ou seja, eles alinham com uma terra mais antiga, né? E começam a fazer narrativa de uma terra mais antiga, certo? Que a Bíblia não descarta essa terra mais antiga, não. Ela não narra essa Bíblia mais antiga. Ela fala, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. E a terra era vazia e sem forma, e aí começa, tá, 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 tá. E aí Deus vem, cria Adão não na terra, certo? Cria Adão em outro lugar e traz Adão para a terra, para o jardim do Éden na terra, que basicamente está, né, mapeado, que é lá na região mesopotâmica, que é lá o berço das civilizações, lá no povo sumério. Então, narrativa bíblica, narrativa científica, estão síncrones até o dilúvio. Bom, aí na tela a gente tem um pouquinho a história, aí a região mesopotâmica, certo? Que seria a Babilônia. Está vendo ali o rei Hammurabi, né? Que seria Nimrod na sua Bíblia. Ah, então você tem um Império Babilônico nascendo ali. Você tem o Código de Hammurabi documentado. O que é documentado? E assim, nos últimos anos, a arqueologia está achando diversas coisas que suportam, né, confirmam, né, e documentam o que acontece por lá. E tem muita coisa escrita, certo? Escrita como? Escrita em pedra, certo? Então a arqueologia está achando escritos em pedra. É como se, bom, né? O dilúvio come toda a informação, então vamos escrever na pedra, que a pedra vai manter a informação, certo? Então tem muitos escritos em pedra, narrativas que ficam em pedras, né? Eles fazem pedra e botam lá como um portal né, com informações e tal escritas na terra. Então você tem a narrativas na linguagem dos sumérios e você tem alguns achados que são que eles chamam de na linguagem cuneiforme, que aí é aquela coisa, esses cuneiformes acaba parecendo que é a linguagem de artefatos encontrados que não estão vinculados a um povo encontrado. É como se fosse esses artefatos cuneiformes, essa linguagem cuneiforme, fosse a linguagem pré-diluviana, certo? Se Deus embaralhou as línguas em 70 línguas, né, depois do dilúvio, teria uma língua unificada pré-diluviana, e essa língua, pelo visto, seria essa cuneiforme. Então, quando a gente fala da linguagem cuneiforme, entenda que é a linguagem única do mundo pré-diluviana. Essa seria a forma de alinhar, né, os achados científicos, arqueológicos com a Bíblia. Código de Hammurabi extremamente sofisticado, que mostra que essa nação que, né, nasce em 2300 não tinha nada de limitação, certo? Tinham bastante conhecimento. Os achados de Petra que eu citei, se você olhar lá os incas e maias, você vai ver que existia muito conhecimento na antiguidade, certo? As civilizações pré-diluvianas tinham uma base de conhecimento muito importante. Isso fica evidente no rápido desenvolvimento dos sumérios, certo? Então, eles rapidamente se desenvolvem, rapidamente conquistam, não, um mundo antigo, certo? Se tornam, e aí formam uma parceriazinha, certo? Já que são irmãos, né? Os descendentes de Cã, que formam a Babilônia, e os descendentes de Cã, que formam o Egito, tem um alinhamento. Você começa a ver nas formações da Torre de Babel, que seriam os que se encontrou, os arqueologistas acham os locais hoje e tem lá como é que é o nome? Esqueci o nome das zigurates, os zigurates. Os zigurates que são encontrados na região dos Sumérios indicam que esses eram as formações que na Bíblia chama de Torre de Babel, né? Seria o primeiro zigurate,
e você encontra vários outros. O que indica que, opa, na verdade, essa torre que estavam fazendo era simplesmente repetindo ecos do passado pré-diluviano, certo? Então, quando eles montam a Torre de Babel, a história da Torre de Babel ecoa alguma coisa da civilização pré-diluviana. Por quê? Porque você acha vários zigurates na região, certo? Se acharam vários zigurates na região. Então, não foi uma torre só, certo? Então, e a arquitetura, né, dessa Torre de Babel, desses zigurates, você percebe que a formação dela tem similaridades com a arquitetura dos mausoléus no Egito, né, que são as pirâmides, certo? Um era para habitação dos vivos, a outra para habitação dos mortos, certo? Os zigurates são a habitação dos vivos, ou as pirâmides do Egito seriam necrópolis, né, para colocar os mortos. Então, é, colocar e adorar, né, os mortos. Então, a historiazinha toda síncrone com os descendentes de Cã, usando tecnologias pré-existentes, certo? Que eles tinham domínio prévio, e ah, se tornando os poderosos da antiguidade. O que a narrativa bíblica vai dizer? Deus puxa Abraão, tira Abraão da Mesopotâmia, certo? Tira Abraão da Mesopotâmia, promete para ele que vai desenvolver uma multidão a partir dele, certo? Mas diz que antes disso acontecer, que eles vão penar e vão ser escravos durante 400 anos. Exatamente o que vai acontecer. Eles vão para o Egito, se tornam escravos no Egito, certo? Tem a história lá do José do Egito, sendo vendido pelos irmãos, e depois todos eles vão para o Egito. A nação de Israel se cresce, né? Explode populacionalmente dentro do Egito. E aí, em 1500 a.C., é que a narrativa bíblica vai mostrar um passo a mais, certo? Só um pouquinho aqui. Esse último slide aqui mostra os jardins suspensos da Babilônia, né? Que vai ser o caminho de evolução da Babilônia, certo? Os jardins suspensos da Babilônia são uma das maravilhas da antiguidade, né? Seria um local extremamente luxuoso. Mas no próximo passo, então, é tentar vincular a evolução do tempo, né? Saímos do dilúvio, 2272, né? Cerca de 2300. Andamos para frente, encontramos Abraão aos 75 anos de idade, de, saindo da Mesopotâmia, na narrativa bíblica, por mandato de Deus, e chegando às terras de Canaã, aquelas que eram originalmente dos semitas, chegando em 1925 a.C., certo? Então, Abraão entra em Canaã em 1925 a.C., e o período 430 anos depois, exatamente 430 anos depois disso, 1495 a.C., é o momento onde as 10 pragas no Egito estão ocorrendo e os israelitas vão sair, deixar de ser escravos no Egito e vão partir, né, para uma, uma jornada de 40 anos no deserto e depois a conquista da terra de Canaã. Certo? Então, essa narrativa bíblica, você consegue pontuar direitinho e dizer, oh, não, isso dá em 1495 a.C. Beleza. Tá. Qual é a questão de alinhamento científico a partir daí? A questão de alinhamento científico é que tem, na narrativa bíblica, catástrofes, 10 pragas sendo colocadas por Deus no Egito. Os cientistas, naturalmente, vão tentar dizer que essas catástrofes tiveram, né, razão natural. Para dizer que tiveram razão natural, eles acham situações e tentam encaixar. E a gente vai ver uma situação mal alinhada de novo, certo? Ou seja, mal alinhada no tempo, que é o evento que vai destruir a civilização grega, tá? Destruir a civilização grega. Não sei se isso é claro para vocês, mas a civilização grega, na antiguidade, é chamada de civilização micênica, certo? Ela foi desenvolvida a partir do centro cultural, aparentemente era a ilha de Creta, certo? O rei Minos, né, era o todo-poderoso, e rei Minos se casa com a Europa, né? Isso na literatura mitológica grega, ele se casa com a Europa, né?
E na literatura mitológica, a Europa tem uma forma taurina, aí forma o Minotauro. Lembra da história do Minotauro? Pois é. Na verdade, é o rei cretense, Minos, se casa com Europa, né? A filha de outro indivíduo lá. Aí você vai olhar o outro indivíduo, de onde veio esse indivíduo? Do Egito. Vai falar, ah, perfeito, então tá batidinho. Ou seja, se você se você olha pela história científica e eles dizem que vai nascer uma civilização micênica mais ou menos nesse período do Êxodo, certo? E a narrativa dos gregos, dos mitos gregos, é de que esses povos eram originados do Egito. Ah, perfeito, então tá bem batidinho, certo? Acontece as 10 pragas, um grupo foge lá, um grupo de Egipto, de grupo dos egípcios, sai e funda cidades no Mar Egeu, ali, né, na atual Grécia, em Creta, e aí tem as narrativas todas na literatura mitológica grega de fundação dessas cidades, com origem nos egípcios, certo? Com origem nos egípcios. Os deuses egípcios são o foco de atuação do Deus de Israel, que, né, com as 10 pragas, estava mirando cada um dos deuses gregos, deuses, desculpa, egípcios, e esses mesmos deuses egípcios que foram atacados pelo Deus de Israel lá vão mudar de nome, mas vão vir para dentro da Grécia, certo? Para essa civilização micênica nascente, vão trazer os seus deuses, né? Vão se fazer só o depara de nomes, mas são praticamente os mesmos deuses, certo? A figura chave de vinculação dessas duas histórias é o Belos. Vamos narrar um pouquinho, fazer a leitura rapidinho da mitologia grega, porque é importante. A própria mitologia grega reconhece fundadores estrangeiros para algumas de suas cidades mais importantes antes do colapso de 1200. Tá? Então, em 1500 foi o colapso do Egito, as 10 pragas do Egito. Em 1200, a ciência vai apontar o colapso dos povos micênicos. Ou seja, eles se desenvolveram, cresceram, se tornaram relevantes na antiguidade e colapsaram. E a ciência tem dificuldade de explicar esse colapso. Eles não conseguem explicar claramente. Porque eu vou explicar qual a dificuldade deles e como conciliar na sequência. Então, Cadmo, segundo a lenda, era um príncipe fenício que fundou a cidade de Tebas e introduziu o alfabeto da Grécia. Lembrando que os fenícios, nesse momento, estão sob controle dos povos babilônicos, certo? Que são gêmeos dos egípcios, certo? Então, a narrativa grega é que é um príncipe fenício, que fundou a cidade de Tebas, introduziu o alfabeto na Grécia. Danal, um herói lendário, teria vindo do Egito para se tornar rei de Argos, cujas filhas, as Danaídes, representam uma linhagem egípcia na genealogia grega. Ou seja, vem com uma linhagem de egípcias na genealogia grega. Agenor, rei da Síria, esposo de Telefarsa, ou Argíope, né? Argíope vai batizar a cidade de Argos, foi pai de Cadmos, né? O fundador de Argos, né? Batizou a cidade com o nome de sua mãe, Fênix, Cílix, Tassos e Europa. Aí você vai ver que Cadmo será o fundador mítico da cidade grega de Tebas, né? Fênix é o epônimo de Fenícia, Cílix da Cilícia, Tasso da ilha de Tasso, e Europa foi raptada por Zeus em forma taurina e tornou-se a mãe do grande, do grande rei cretense Minos. Né? Ou seja, na verdade, ela é mãe, foi raptada e se tornou mãe do rei cretense Minos. Belos, rei do Egito e pai de Danão e Egito, ou seja, aparece o Egito aqui, lembra que eu falei que Egito é descendente de Cã? Ah, isso está na literatura grega, certo? Remete-nos ao deus semítico Balu, babilônico, Bel, cananeu Baal, certo? Ou seja, então, Belos, que vai ser o Deus que cria essas nações, né, que suporta o nascimento dessas nações na narrativa mitológica, é, na verdade, o Deus, o mesmo Deus, ah, Deus dos fenícios, que é o tal do Baal, que na narrativa bíblica
vai ser o grande opositor do Deus de Israel, né? Tem o Deus de Israel e tem o Deus Baal, certo? E, e o Deus de Israel vai lá descendo cacetada no Deus Baal. Tem lá os 400 profetas de Baal e um profeta só do Deus de Israel manda descer fogo do céu e destrói os 400 profetas de Baal. Tem as narrativas de conflito, né, do povo de Israel e o seu Deus com os povos fenícios e o seu Deus, certo? Nesse momento, povos fenícios ainda derivados do povo mesopotâmico, ou seja, que também tem o Bel-Marduk lá, ou seja, lá também é o mesmo Deus. Você vê que eles são só mudando o nome, mas a referência é ao mesmo Deus que ecoa histórias do passado pré-diluviano, certo? Então, Baal, Beuzebu, na literatura grega, Zeus, Belos, no egípcio, né, o faraó vira Deus também, mas tinha os deuses egípcios também. Todos eles, em última instância, você vai vendo que são é, é, réplicas, né, e repasses da mesma história pré-diluviana, ecoando histórias pré-diluvianas, na linhagem de Cã, certo? Dentro da linhagem de Cã. Mais à frente, eu vou. Então, falei um bocadinho já de Belos, né? Na genealogia mítica, Belos era filho de Poseidon e Líbia. Ele era o lendário rei do Egito e pai de figuras centrais para a fundação das cidades gregas. Danão fugiu para a Grécia e fundou a linhagem real de Argos. Egito, que deu nome aos pais e cujos 50 filhos perseguiram as 50 filhas de Danal. Certo? Então, Egito teve 50 filhas e as 50 filhas, 50 filhos, né? E esses 50 filhos perseguiram as 50 filhas de Nanau, que vai ser o que foi formar as cidades gregas lá, certo? Vai formar Tebas e Argos, se não me engano. Micena, se não me engano, sei lá. Bom, e a conexão do nome com Baal tá lá. Ó. Bel não existia no Egito, o nome é uma helenização do título semítico Bel ou Baal, que significa Senhor ou Mestre, né? E já vinha de Bel-Marduk, na Babilônia. Belos era frequentemente identificado como o deus Marduk, ou seja, o Belos que está fundando as cidades micênicas é o mesmo deus Marduk dos babilônicos, que é o mesmo deus Baal dos fenícios e que tem ecos nos deuses do Egito também, tá? Os historiadores chamam de colapso da Idade de Bronze por volta do ano 1200, que resultou em um declínio populacional e social drástico na Grécia. Embora não tenha sido uma extinção completa do povo grego, esse evento marcou o fim da civilização micênica e o início da Idade das Trevas grega. Certo? Então, 1500 eles estão nascendo, vindo do Egito, em 1200 eles estão morrendo. O povo morre, some, perde relevância. Tem um colapso na sociedade grega em 1200 anos. O que que aconteceu? Bom, os historiadores colocam isso como um mistério, certo? Um mistério, e que isso teriam sido povos do mar, ou seja, de diversos tipos de povos teriam se juntado e saqueado as cidades, alguma coisa disso, porque eles têm registros de saques nas cidades. Bom, esse saque na cidade é uma coisa. Só que tem um evento que eles datam, certo? E não é à toa porque eles datam isso, eles datam como ocorrendo antes de 1500 para justificar que as 10 pragas no Egito podem ter sido consequência, né? Consequência da, desse evento, certo? Ou seja, para tirar a característica, vamos dizer assim, sobrenatural narrada na Bíblia, o que os cientistas fazem, eles pegam um evento que se encaixa perfeitamente no colapso do povo grego aqui e colocam no início do colapso dos egípcios, certo? É meio que, não, e dizem, não, esse evento aqui provavelmente foi o evento que destruiu o Egito, né? E reforça explica, né, as narrativas bíblicas, das 10 pragas sobre o Egito, de uma forma natural, sem ter sido Deus que fez.
É isso. Os cientistas tentam encaixar isso. Aí eles levam esse evento para lá e aí ficam no vazio aqui. Bom, se esse evento ocorreu lá, então o que, que aconteceu aqui que a civilização grega colapsou e some de uma hora para outra. Ah, é um misterioso povos do mar que a gente não consegue encaixar e dizer quem são. Bom, você olha e fala, não, procura, 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 achei o que aconteceu. Foi aquele evento que vocês dataram como tendo ocorrido antes, certo? Que evento? A explosão da ilha de Santorini, certo? A erupção vulcânica na ilha de Santorini, certo? Que teria, né, tido uma força de 15 vezes a última erupção vulcânica documentada desse local. Então, existe uma erupção vulcânica recente nessa ilha, acho que em 2022, certo? E o que eles documentam é que a erupção do passado teria sido 15 vezes mais forte do que essa de 2022. Ou seja, foi um evento nuclear catastrófico. E eles documentam isso mesmo, ou seja, realmente foi uma coisa bem catastrófica. Mas não foi isso que colapsou a civilização micênica, não. Por que, que ele não passa esse recibo? Porque é meio que dizer, não. Então, o Deus de Israel bateu lá nos egípcios lá e veio atrás dos remanescentes dos egípcios que vieram criar a civilização micênica aqui, certo? E bateu neles aqui. Outro evento que aparece no mesmo período é a guerra do Egito, ou do Egito, dos gregos com os troianos, certo? Que é datada, né, pela cronologia da mitologia grega em 1200 a.C. Foi uma guerra de 10 anos, então teria sido entre 1200 e 1190, certo? Que estaria ocorrendo lá, né, ao mesmo tempo o Egito tinha perdido o controle de Canaã para os israelitas, os hititas foram aniquilados, só que aí eles tentam tirar isso da Bíblia. Os hititas terem sido aniquilados, né, ou seja, perderam na relevância, quando eu vou para a minha Bíblia, eu vejo e digo, ó, os hititas eram a terra prometida também, certo? Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, depois de 40 anos no deserto, entra e tem os 6 anos de guerra de conquista de Canaã, os povos hititas também foram contados, porque minha Bíblia diz que os povos hititas estão na conta, né, do, da terra prometida a Israel. Qual é o problema? Quando você diz isso, você está dizendo que toda a península da antiga Anatólia, né, a atual Turquia, é terra prometida a Israel e conquistada pelos israelitas em 1400, certo? 1400 e Brau. Então, toda essa terra foi conquistada e Troia, nessa visão, passa a ser um enclave israelita. Então, quando é a narrativa de gregos e troianos, nada mais é que a narrativa de um segundo round, né, dos egípcios com os israelitas, certo? O primeiro round, eles estão saindo, né, como eram escravos no Egito, estão saindo e Deus vai lá, joga 10 pragas e enquadra o faraó. O segundo round vai acontecer 300 anos depois, certo? Na guerra de gregos e troianos, certo? Porque Troia claramente é uma cidade situada em terreno que a Bíblia aponta como terreno dado por Deus a Israel. Então você diz, tá bom, então batalha de gregos e troianos é o segundo round da briga, certo? E qual o problema? Que a interferência é muito clara, é explícita. A interferência interferência de Deus é Santorini, né? Ou seja, o evento Santorini, a erupção vulcânica de Santorini, que é gigantesca, seria a resposta que dizimou, dizimou aquela civilização que nasceu pós-desgraceira no Egito, certo? Migraram para cá e quando, quando foram guerrear com os troianos, venceram os troianos e algo acontece na sequência que eu estou enxergando que seria isso, e os historiadores têm conflito de datas. Eles colocam isso tendo ocorrido em 1600, antes de 1600 a.C., antes do colapso, justificando o colapso do Egito, e não
e não a história dos israelitas, mas você vê que onde ocorreu e o que, que aconteceu na sequência, você diz, não, A mais B é igual a C. Olha, isso aqui ocorreu aqui. Tem narrativas, tem documentação, tem sequência histórica, tudo amarradinho para dizer que a explosão da ilha de Santorini foi o evento que provocou o colapso da civilização micénica, certo? Em 1500, desculpa, em 1200, certo? Que é imediatamente após a história troiana, né? Da guerra de gregos troianos, onde os gregos venceram, certo? Os gregos venceram os troianos, destruíram a cidade de Troia e na sequência você vai ter narrativas dos, dos povos, dos, dos remanescentes do trono de Troia saindo e acabam por gerar histórias de constituindo outras nações, tá? Na verdade que, em resumo, se você olhar a série que eu tentei passar sobre o plano B de Deus, você vai ver que, na verdade, a narrativa é de que de Troia, do trono de Troia, ou seja, do trono de Troia, que seria um trono com origem na casa de Judá, viria viriam todos os reis europeus atuais. Os reinos atuais existentes na Europa, certo? Os reis atuais existentes, as casas europeias existentes na Europa, todos eles você conseguiria trilhar genealogicamente a origem desse trono, né? A origem desse trono em remanescente do trono de Troia. Então, a guerra de gregos e troianos é um evento ah, chave nesse conflito da linhagem semítica com a linhagem de Ham, em que todos tentam deixar debaixo do tapete. Certo? Tentam deixar debaixo do tapete para o conflito não ficar tão evidente, digamos assim. Então, a erupção minoica de Santorini, embora geralmente datado por arqueólogos entre 1600 e não 1200, foi um evento cataclismo que mudou a cadeira atual e devastou a civilização minoica com tsunamis de até 30 metros e cinzas. Relatos mitológicos, geológicos sugerem que o desastre inspirou o mito de Atlântida e Titanomaquia de Hesíodo. Ou seja, começa a ter ecos de que isso ah, é que trouxe à tona aqueles discursos de Platão na sequência, certo? De explicar, né, que, olha, gente, tem histórias no passado, certo? Tem história no passado, tem Atlântida, e começou a narrar a história de Atlântida. Impacto no mar Egeu, a explosão foi de uma magnitude colossal, liberando grandes quantidades de material vulcânico, causando uma tsunami que arrasou a costa norte de Creta, o berço da civilização minoica. Destruição de Acrotiri, a cidade de Acrotiri em Santorini foi soterrada por cinzas, pedras podres, preservando o assentamento como uma Pompeia minoica. Quando fala em Pompeia minoica, aqui chama a atenção para a gente entender o que foi Pompeia, que é uma repetição desse evento, certo? Esse evento aqui, que aqui atacou os gregos, vai ter uma repetição dele em Pompeia atacando os romanos. E adivinha quando que isso vai acontecer? Vai acontecer 2 meses depois de um fato histórico relevante também. Só um pouquinho, deixa eu... Aqui. 2 meses depois de um fato histórico relevante, o que é Tito assumiu o Império Romano. O que é relevante? Tito assumiu o Império Romano. Porque Tito foi o general que destruiu o Templo de Jerusalém. Certo? Então, o Templo de Jerusalém, né, que era o marco do Deus de Israel, o general que foi lá e destruiu aquele templo, 9 anos depois daquilo, ele vai se tornar imperador romano. Ao sentar na cadeira como imperador romano, 2 meses depois, do lado de Roma, na Pompeia é destruída, uma erupção vulcânica gigantesca também, do mesmo porte lá do que a gente viu de Santorini. Familiares, tanto de Herodes, como o Herodes Agripa, como do próprio Tito, morrem no evento, certo? E a comunidade judaica na época deixou claro que isso aí não, isso aí foi julgamento divino, certo? Não é desastre natural, não. Então, a retribuição divina é imediata pela destruição do segundo templo de Jerusalém. Essa é a história judaica, né, para o evento
o evento erupção vulcânica em Pompeia. Então, já tinha uma pré-história, certo? Então, é como assim, já tem essa evidência aqui. Se você passa recibo na evidência na civilização minoica, como tem sido a erupção vulcânica também, que destruiu tudo ali, é como você diz isso. Deus está dando um recado com muita clareza de quem são os inimigos, certo? Quem são os inimigos da casa de Israel. E aí você vai olhar na história, é isso mesmo, certo? Você vai ver os Seleucidas, que são a sequência do Alexandre o Grande, que foi o rei grego, né? Que conquista boa parte do mundo antigo. Na sequência, um dos reis que vem disso, que controla Israel, tenta no trono do Templo de Israel, coloca uma estátua de Zeus, sacrifica porcos. Nossa Bíblia vai contar essa história. Sacrifica porcos e vai ter um papel que é normalmente associado com o papel do anticristo, certo? Isso em 164 antes de Cristo, certo? Mas é, um, é um protótipo, digamos assim, desse, desse anticristo do fim dos tempos, que vai fazer basicamente a mesma coisa, né? Então é como se fosse dizendo, olha, essa história vai voltar, né? Essa história que já aconteceu, esses rounds, e ah, o Egito foi o primeiro round. Se a civilização micênica foi o segundo round, bom, teve um terceiro round aqui, e dessa vez foi uma vitória de Pirro, né, do adversário do Deus de Israel. Por quê? Por que eu digo que é uma vitória de Pirro? Porque ao mesmo tempo que os romanos, nesse caso, mantiveram o controle, eles rechaçaram, né, 300 anos depois, 200 anos depois de Pompeia, vão se livrar dos seus deuses e vão abraçar o descendente do Deus de Israel, o filho do Deus de Israel, Jesus. E vão continuar brigando com os judeus, certo? Contra os israelitas, eles vão continuar brigando. Mas eles vão abraçar o Deus de Israel. Como disser, não dá para enfrentar esse Deus de Israel, não. Esse Deus de Israel não dá para enfrentar, não. Então, é como se a civilização do mundo, nesse momento, aquecesse, aceitasse quem é o Deus da Terra. Ok, Deus da Terra nós sabemos quem é. É aquele Deus de Israel. Mas a gente aceita agora porque ele deu uma pancada aqui nos israelitas, né? E deixou eles na dureza. Então a gente aceita ele, a gente reverencia Jesus e desce cacetada nos israelitas. É mais ou menos essa a migração da briga que acontece na sequência, certo? Então, após, né, a vinda de Jesus e o recado de Pompeia, os romanos vão capitular, certo? Os romanos vão capitular e vão aceitar o Deus de Israel. Vão aceitar o Deus de Israel, mas vão disfarçar, né? Assim, aceita Jesus. O Deus de Israel é mais ou menos, porque aí aquela tem que aceitar as leis dele, não aceita as leis, né? Aceita Jesus. Então, é evolução, certo? E essa é a narrativa bíblica, certo? A narrativa de que o, o poderio das nações da terra vai se fraquejando com o tempo, né? São 7 reinos, até que Jesus vem e assume o trono da terra, certo? Retorna, certo? Em poder e glória, filho de Deus, e vai governar as nações, um império que nunca vai acabar. Essa é a narrativa bíblica que a gente está esperando que aconteça a qualquer momento. Vamos em frente. Então, na narrativa científica, vai dizer que durante o último período glacial, especificamente no último máximo glacial, há cerca de 20 a 26.500 anos, o nível do mar estava aproximadamente 120 a 130 metros mais baixo do que o nível atual. Ou seja, não foi no dilúvio, foi há 20 mil, não foi há 4.500 anos atrás, como a Bíblia diz. Foi há 20 mil ou 26 mil anos atrás. Essa é a narrativa científica e, e se alinha com os babilônios, certo? Ou seja, os cientistas, eles na prática, o que estão fazendo eles estavam em milhões de anos. Primeiro eles diziam que era milhões de anos atrás, era glacial.
Agora já pegaram a era glacial, que era milhões de anos atrás, sem divulgar, mas na prática eles já trouxeram dos milhões de anos atrás para 20 mil anos atrás, e a justificativa é a narrativa sumeriana. Os achados sumerianos, né, falam de reis com 29 mil anos, aí eles não. Então, né, de reinados longos, e aí eles dizem, não, então o período glacial foi mais próximo, tem que datar aqui mais próximo, porque se eles datarem muito longo, é como se estivesse chancelando integralmente a narrativa sumeriana. Então ele bota no meio do caminho, faz a média, né? Entre a narrativa sumeriana e a narrativa bíblica, eles fazem a média e diz foi no meio do tempo, de 20 e 26 mil anos, e inventam lá uma datação de carbono, fazem uma referência circular nas suas métricas e dizem que dataram tecnicamente. Com o recuo das águas, surgiram extensas áreas de terra firme que hoje estão submersas, como a Beríngia, unindo a Ásia e a América do Norte, e Doggerland, certo? Que conecta a Grã-Bretanha e a Europa continental. E se você olhar lá os Açores, né, também ah, conecta essa Atlântida, né? Atlantis. Variação pós-glacial, após o pico da era glacial, o degelo causou uma elevação rápida, estima-se que entre 11 mil e 3 mil anos atrás. Você vê que aí já começa a aproximar, entre 11 mil e 3 mil anos atrás. A gente entrou no horizonte bíblico, certo? O nível do mar subiu cerca de 38 metros, atingindo estabilidade próxima ao nível moderno há cerca de 3 mil anos. Aí quando você vai olhando nas histórias, você diz, opa, isso aqui aconteceu em 550 a.C., né? Caso das Canal dos Scalblands, a descoberta revolucionária nessa região, feita inicialmente por J. Harlan Bretz, demonstrou que desfiladeiros massivos como o Grande Coulee e marcas de ondulação do tamanho de dunas de areia foram criados por inundações cataclísmicas, em questão de dias ou semanas, e não por erosão fluvial lenta ao longo de milhões de anos, certo? Evidência de catastrofismo. Se a datação estivesse errada, esses canais poderiam ser vistos como escoamento de uma inundação global. Vê? Assim, a ciência deixa a porta de saída para dizer, não, tudo bem. A história bíblica pode estar certa. Só não é a minha história oficial. Não é a minha história oficial, mas pode estar certa. É a narrativa, só que é uma narrativa religiosa. Então, como é narrativa religiosa, eu mantenho uma era glacial, uma história diferente, mas deixo a brecha para dizer, não, não, eu não estou desmentindo a história bíblica, não. Porque as evidências são grandes demais para desmentir isso. Bom, o objetivo nesse vídeo acho que foi atingido. A ideia era tentar mostrar, né, que, sim, o dilúvio de Noé, narrado na Bíblia, a constituição das nações, embaralhamento da língua, a criação da Torre de Babel e desenvolvimento dos povos a partir dali, é todo síncrone, a narrativa bíblica é toda síncrone com a história das nações, certo? A história do mundo científico, certo? A história científica é toda síncrone com essa história, certo? Não passa recibo completo, não, mas ela é toda síncrone. Você olhar com atenção, olhar com cuidado, você entende e fala, ok, entendi, está tudo batidinho aqui, certo? A história toda bate e você consegue ler sua Bíblia, nesse caso, você passa a ler sua Bíblia e dizer, não, deixa eu olhar na história se isso aconteceu mesmo. É, aconteceu, está aqui. Você acha os eventos, né, eventos que são profetizados e vão ocorrer, né, e começa a entender mais a sua Bíblia, porque o Antigo Testamento ele é difícil de ler, porque se você não conhece a história, certo? Então esse era o objetivo desse vídeo de hoje, dar conhecimento sobre a nossa história para que a leitura do Antigo Testamento seja mais real, né? Você consiga tangenciar o que está sendo escrito lá. O que está escrito lá é a nossa história, certo? É a história das nações, é a história da humanidade, certo? Ah, você pode ainda querer ter alguma dúvida aqui, uma dúvida lá, mas olha, checa com carinho. Está tudo com uma acurácia tremenda lá. Esse é o recado do vídeo de hoje. Como eu falei, esse vídeo vem na sequência de um vídeo, uma série onde eu estou tentando mostrar para vocês que as casas reais europeias, todas são vinculadas àquela história entre gregos e troianos, guerra entre gregos e troianos, e mostrando que a história da humanidade está toda alinhada com as profecias do livro de Daniel, certo?
profecias bíblicas do livro de Daniel narram uma sequência de reinos, né, governando, tomando conta, controlando a nação de Israel, até que o Messias vem e resgata a nação de Israel, né, e implanta um reinado que vai durar para sempre. Certo? Essa é a narrativa do livro de Daniel, e essa narrativa é a nossa esperança. Certo? A nossa esperança é que o nosso Jesus, o Rei dos Reis, certo? Vai vir e reassumir o trono. Certo? Os reis atuais, como eu estava narrando, europeus, são todos vinculados a um trono com origem na casa de Judá, via Troia, certo? E receberam influências das filhas de Zedequias, lá o rei israelita, que foi o último rei de Israel, né? Quando os babilônios vêm e tomam, e as filhas dele estão, estão, digamos assim, na história bíblica, estão junto com o profeta e com a mensagem de que Deus vai replantar. Certo? Então, essa narrativa bate com o tendo sido replantado a partir do reino irlandês, certo? E que com várias conexões, né, desse reino implantado com as demais outras casas de monarquias reais existentes na Europa. O, o reino inimigo na sequência, né, que aparentemente foi a tentativa de Roma, já é um reino mesclado, certo? Vindo dos gregos, mas já é um reino mesclado, tem influência israelita lá dentro. Né? Genealogicamente a gente consegue mostrar isso, as Sabinas, certo? A origem das Sabinas, e a partir de lá, então Roma já começa a ser afrouxada, digamos assim, né? Já não conseguem bater de frente com o Deus de Israel, batem de lado, né? Controlam a religião. A partir daí, a partir do ano zero, você vai ver a tentativa desses inimigos, digamos assim, de Deus, então, de controlar a religião, não mais de enfrentar de frente o Deus de Israel. Certo? Porque enfrentar de frente aquele Deus de Israel não dá mais, não. Tomar na cabeça com tanta força que baixar a cabeça. Então, aceitar o Deus de Israel parece estar tudo aceito. Aceitar o filho dele, Jesus, as nações, praticamente não existe mais contestação hoje em dia, né, da importância no mundo de Jesus. O terreno está todo preparado, como a Bíblia narra. Deus preparou o terreno para a volta do seu filho para reinar, construir um reino eterno de justiça na terra. Certo? E aí chega de catástrofe, acaba esses conflitos, né, do Criador com a criatura, né, que somos nós, e, e vamos que vamos. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.